Bom dia, oitavo. Para hoje, né, nós continuaremos nesse capítulo aí de sistema. Só que hoje nós iremos estudar uma outra solução, né, de como achar, uma outra forma de como achar a solução de um sistema, né? A gente viu aquelas soluções que vocês fizeram para achar x e y, através do método da substituição e o método da adição, aquilo ali a gente diz que é a solução algébrica. Só que existe também a solução gráfica. Através de gráfico a gente consegue também, tá, identificar qual é a solução, ou seja, qual é o valor de x e o valor de y de um sistema. Então, para hoje a gente vai aprender isso. Então, o que é feito, né? Primeiro, o sistema ele tem duas equações, certo? Onde tem x e y. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele pegou uma equaçãozinha, y igual a 2 menos x, tá? É uma equação, né, onde tem duas letras, que com essa equação sozinha, eu só consigo achar a medida de x ou de y se eu tiver um dos dois. E é assim que ele fez. Ele me deu uma tabela com vários valores aleatórios, tá? Para x, e foi substituindo para achar o y. Por exemplo, ó, por que deu 5? Porque ele colocou para x menos 3. E se eu substituo aqui, ó, 2 menos 3, vai ficar mais 3. Mais 3 com 2, 5. Por que para x menos 2 o y deu 4? Mesma coisa, ele substituiu. 2 menos 2, que aí vai virar mais 2, vai dar 4. E assim foi. Para cada substituição, ele achava um par ordenado, né? Porque o par ordenado a gente viu lá no início, né? Que é o plano cartesiano, que tem que ter x e y. Beleza. Depois que ele achou esses pares, o que ele fez, gente? Ele localizou no plano cartesiano, que é o plano que vocês estudaram no primeiro capítulo. Localizou cada par ordenado, ó, menos 3 com 5, tá vendo? Menos 2 com 4, depois menos 1 com 3, aí foi marcando os pontinhos. Aí se eu ligar esses pontos, observa que vai dar uma reta, ó, se eu ligar os pontos, né, vai dar uma retinha, certo? E sempre, gente, sempre quando a gente for fazer, a gente diz que esse aqui é o gráfico dessa equaçãozinha aqui. E toda vez que a gente vai achar o gráfico de uma equação, isso aqui, gente, é uma equação do primeiro grau. Sempre vai dar uma reta. Aí, beleza, aí que ele falou, né? Aí na 343, ele vem falando... Tá. Aí ele falou assim, ó, considerando o sistema x mais y igual a 2 e 2x mais y igual a 1, se também construirmos no plano cartesiano anterior todos os pares ordenados da equação 2x mais y igual a 1, obtemos. O que ele quis dizer? Porque aquela equaçãozinha que ele me deu lá na tabela é essa daqui, gente, ó. Só que lá na tabela tá assim, y igual a 2 menos x, ele isolou o y, mas não tem necessidade não. É claro que você isolando, aí você não tem que ter aquela preocupação de arrumar a letra de um lado, o número do outro, né? Você isolando a letra que você quer encontrar, que no caso é o y, porque ele me deu o x, então fica realmente muito mais rápido. Aí, aqueles pares que eu encontrei, né, que deu uma reta, é referente a essa equação, certo? Aí, o sistema ele tem que ter duas equações. Nessa equação de baixo, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Aqui eu posso isolar o y, né, que seria bem mais fácil, e atribuir valores para x para achar o y. E localizar depois os pares no mesmo plano cartesiano. E é isso que ele fez. Ó, observa que tem duas retas, porque se tem duas equações do primeiro grau, com certeza, gente, vocês irão achar duas retinhas. Aí observa que essa reta aqui é aquela que ele fez anteriormente, ó, que é o do x mais y igual a 2. E essa outra aqui, ele nem me mostrou os cálculos, mas aqui ele colocou os pontos, os pares. Mas para chegar nesses pares aqui, ele fez a mesma coisa de substituir, né, no lugar de x para achar y. Aí observa que as duas retinhas se encontraram nesse mesmo ponto aqui.
Tá vendo que elas se encontraram no mesmo ponto? Qual ponto, ó? Menos 1 com 3. Observa que lá na tabela anterior, teve um par lá que a gente achou menos 1 e 3. E essa segunda equação também. Aí esse par, né, que é comum tanto a primeira equação quanto a segunda, vai ser a solução desse sistema. Tá vendo? Eu achei a solução do sistema sem fazer algebricamente, né, pelo método da substituição ou adição. Eu fiz graficamente. Vamos lá para mais um exemplo, de repente está com dúvida. Ele me deu um sistema, tá? Aí o que ele fez? Ele pegou essa segunda equação e isolou y, que aí fica mais fácil. Ó, 3 menos 3x. Desculpa, a primeira equação é porque aqui, ó, ele foi mais esperto ainda, gente. Então, fiquem atentos a isso que eu vou falar agora. Esse 2x mais 2y igual a 6, esse 2 e 6 dá para eu dividir tudo por 2. Se isso acontecer, gente, a gente pode simplificar tranquilamente uma equação. Por quê? Aí aqui vai virar x, aqui vai virar y e 6 por 2 vai virar 3. Aí o que ele fez? Ele isolou o y, porque ele tem os valores de x, y é igual a 3 menos x. Então, por isso que apareceu essa equaçãozinha aqui na tabela. Esses valores, geralmente o exercício vai te dar. Aí você vai substituir, ó, por que deu 4? Porque é 3 menos 1, ó, 3 menos 1. Menos com menos mais, então vai dar 3 mais 1, 4, certo? E assim ele foi achando os pares ordenados. A mesma coisa ele fez com a equação de baixo. Isolou o y, né, porque ele tem x, então eu vou isolar y, óbvio. Passou o 3x para lá e substituiu, ó, para x igual a menos 2. O y vai ser quanto? Ó, 3 menos 3 vezes menos 2. Faz a multiplicação que vai dar mais 6 com 3, mais 9. Qual é o par ordenado? Menos 2 e 9. E assim ele foi substituindo. Depois, o que ele fez? Ele pegou um plano cartesiano e fez, localizou esses pares, ligou os pontos, deu uma reta. E localizou esses outros pares, ligou os pontos, deu outra reta. Ó, essa daqui é a reta da equação 3x mais y igual a 3. E essa daqui é a reta da outra equação. Aí qual vai ser a solução desse sistema, né, através do gráfico? Eu vou ver aonde encontrou, em qual ponto encontrou as duas retas. Tá vendo que encontrou nesse ponto 3, em cima da reta y? Ué, tia, mas aí vai ficar como? Gente, toda vez que o ponto está em cima da reta, significa que o outro é 0. Então, se encontrou nesse ponto aqui 3, então o x é 0 e o y é 3, ou seja, essa é a solução do sistema, certo? Então, isso é mais mais um método, né, para a gente encontrar a solução de um sistema. É claro que dá mais trabalho, né, gente? Mas vocês precisam também saber como, né, resolver um sistema através de um gráfico, certo? Aí aqui, gente, ele vem falando da classificação dos sistemas. Por quê? Todo sistema, será que tem solução? Será que todo sistema a gente consegue achar um par ordenado, né, um valor para x e um valor para y? Não. A gente vai ver que nem todos isso acontece. Aí por isso que existem essas classificações. Aí aqui ele vem falando, ó, os sistemas eles podem ser determinado. O que significa determinado? É que ele tem um par que determina. Ou seja, quando o sistema tem solução, a gente consegue achar o x e o y, ele é considerado determinado. Vai ter sistema, gente, que ele vai ser considerado indeterminado. O que significa indeterminado? É que você vai ter infinitas soluções para ele. Você vai conseguir infinitos pares, infinitos valores para x ou infinitos valores para y que satisfaz aquele sistema. A gente diz que é indeterminado. E impossível é aquele sistema que não tem solução. Você não consegue, de fato, achar o valor de x e de y. Então, vamos lá. No exemplo, a gente consegue clarear melhor. Sistema determinado, né? Ele me deu aqui o sistema, tá? Aí, ele fez o seguinte, ó. Vamos ver aqui na 345. Ele fez todo o procedimento de achar os pares, tá? Aí já me deu aqui prontinho, tá?
E eu olhando aqui, qual é o encontro das duas retas? É o 3, né, com menos 1. Então, já que as duas retas elas se encontraram, é porque é um sistema que tem solução, né? E uma vez que ele tem solução, ele é chamado de determinado, certo? Indeterminado, gente, é quando eu tenho um sistema onde eu vou fazer todo aquele processo para poder fazer o gráfico e eu vou perceber o seguinte: eu não vou conseguir traçar duas retas. Por quê? Porque o sistema, tanto os pares que eu encontrar para uma equação serão iguais aos pares da outra equação. Ou seja, a gente diz que as retas se coincidem. Aí a gente diz que o sistema é indeterminado. E se você observar, olha só, a relação da primeira equação com a segunda. Ó. Essa primeira, de x foi para 2x, de y foi para 2y e de 3 foi para 6. O que aconteceu? Está dobrando os valores. Tá vendo que dobrou o x, dobrou o y e dobrou o termo aqui independente? Então significa que essas equações, na verdade, elas são equivalentes. Elas são iguais. Embora elas são diferentes olhando, mas em valores, se eu quiser pegar essa segunda aqui e dividir tudo por 3, eu volto na de cima. Então, o indeterminado, graficamente, a gente não vai achar duas retinhas, a gente só vai achar uma reta. Por quê? Ele vai ter infinitas soluções. Você não consegue achar um par que seja comum, tanto na de cima quanto na de baixo. Igual aqui. Aqui a gente achou um par, olha, 3 e menos 1. E os outros são todos diferentes. Já quando o sistema é indeterminado, os pares que a gente achar lá nas tabelinhas vão ser todos iguais, tá bom? E o impossível, gente, qual é o gráfico do sistema impossível? As retas serão paralelas, elas não vão se encontrar, não vai ser uma reta só, e as duas retinhas dos dois sistemas, elas vão ficar uma paralela à outra. Ou seja, é um sistema que é impossível, não tem como eu resolver. Se eu resolver isso aqui, gente, lembrando, né, que todos esses três que eu dei exemplo dos sistemas, eu posso resolver algebricamente. Quer ver? Se eu resolver isso aqui algebricamente, ó, eu vou fazer pelo método da adição, tá? Eu vou multiplicar por menos 1 aqui embaixo, que aí vai poder cortar o y, ó. X mais y igual a menos 3, menos x, menos y e menos 6. Olha o que acontece. Tô fazendo pela adição. X tira x, zerou. Y tira y, zerou. Tá vendo que zerou todas as letras? Isso não pode acontecer, porque aí vai ficar 0 de um lado e menos 9 do outro. Onde se viu que 0 é igual a menos 9? Eu não achei valor nenhum. Então, por isso que ele é impossível. Aí, esse daqui, gente, ó, se eu fizer algebricamente, ó, vamos supor que eu vou multiplicar por menos 2 a de cima, ó, só para poder cortar. Menos 2x, menos 2y, menos 6. Aí, embaixo, 2x... mais 2y e 6. Olha o que vai acontecer. Eu vou sair cortando todo mundo. Vai ficar 0 igual a 0. Então, tá vendo? É um sistema indeterminado porque graficamente ele só tem uma reta e algebricamente fica 0 igual a 0. Eu não achei valor de ninguém. E esse daqui que eu achei 3 e menos 1, se eu fizer algebricamente, com certeza eu vou achar 3 e menos 1. E esse daqui é impossível porque graficamente dá duas retas paralelas, né? E algebricamente ficou 0 igual a um número. Não pode. Então, isso é impossível. Então, assim, no próximo vídeo eu vou explicar as atividades, que aí vai clareando melhor para vocês, tá bom? Beijos!